Boa noite a todos os ouvintes do Escuta Estuda e dando sequência aos comentários do livro História das Relações Internacionais do Brasil, do Francisco Doratioto e Carlos Eduardo Vidigal, vamos entrar no capítulo 3, intitulado de Americanismo, Ativismo e Frustração, 1889 até 1930. É este o título do capítulo que o autor descreve-nos. E interessante que ele vai falar aí da questão, né, do americanismo, não em relação aos Estados Unidos, mas sim a uma postura ingênua das relações internacionais com as outras repúblicas, achando que só pelo fato do Brasil ter se tornado uma república, então entramos para o Clube da Solidariedade da República, né? O governo imperial dava aos governantes republicanistas um sentimento de isolacionismo, né? O império, ele realmente estava, de certa forma, isolado, era o único império nas Américas, né? Os Estados Unidos o via em certos momentos, né? Não no final, como já falamos no capítulo 2, o via como uma projeção dos interesses monárquicos da Europa na América, né? Mas aí lá no final, o Dom Pedro II ele provou por diversas ocasiões de que não era uma projeção dos interesses das monarquias europeias, e sim um país independente. Tanto é que foi até convidado a fazer um tour pelos Estados Unidos, onde causou boa impressão nos americanos. Mas, voltando ao capítulo 3, nós temos lá o finalzinho do Império, em 1889, falamos até da proposta dos Estados Unidos de fazer uma área de livre comércio, não com essas palavras, mas de uma união aduaneira com fim dos impostos, uma moeda única. Estavam sonhando demais, né? Nem a Europa ainda tinha uma moeda única, mas já estavam sonhando com uma moeda única, uma forma de união aduaneira, né, de fim dos impostos dos produtos em toda a América, etc, etc, mas que não deu certo e foi recusado pelo Império Brasileiro. Mas vamos lá. Veio 1889, 15 de novembro, e caiu o governo imperial, né? Os fatores todos sabem aí quando estuda a história interna da nação brasileira, a questão ali da ligação com o trabalho escravo, fim da escravidão, etc, etc. Não vamos entrar nesses assuntos, porque o foco aqui são as relações exteriores. Então vem a República, e a República ela vai mudar, né, algum dos direcionamentos do Império nas suas formas de fazer política. A primeira mostra disso foi a disputa que tinha com a Argentina na região de Palmas, lá no sul do Brasil, né? Havia uma disputa de uma pequena região chamada Palmas, e essa região tinha 90 e poucos % de brasileiros, né? Aquele critério do Ude Pocedetes, que considerava a população do local sendo brasileira ou não, né? Se for brasileira, lutar para que o território se tornasse brasileiro. Esse critério foi abandonado em nome da ingênua solidariedade das repúblicas. O Brasil tinha se tornado uma república, que maravilha, agora nós não podemos afrontar as nossas irmãs repúblicas, era isso que se pensava na época. Então abriu-se mão deste critério do Ude Pocedetti, tinha brasileiros lá, mas abriu-se mão disso e negociou-se diretamente com a Argentina, né, com o representante, o Zeballos,
pegar o nome inteiro dele aqui, Stanislau Zeballos, né, que era o chanceler da Argentina, e nessa negociação quem representou o Brasil foi o Quintino Bocaiúva, e no momento dessa negociação rachou-se no meio o território e pronto, independente se tinha brasileiro ou não, 90% era de brasileiros, mas rachou-se o território e cada um enviou. Claro que ao chegar no legislativo argentino foi aceito, e ao chegar na Câmara dos deputados brasileiros, em 10 de agosto de 1891, não foi aceito o acordo. A Câmara dos Deputados do Brasil não aceitou o acordo. E o problema se estendeu mais para frente. Já no governo do Floriano Peixoto, em 1891, o problema foi para o arbítrio do presidente dos Estados Unidos, o Cleveland. E lá foi feito novos estudos. O Floriano Peixoto ele chamou o famoso José Maria Paranhos Júnior, né, o famoso, né, o pai dele ele aparece lá na página 26, já, né, na questão que no capítulo 1, né, deixa eu ver aqui, página 26, né, o Visconde do Rio Branco, em 1857, né, José Maria da Silva Paranhos, esse é o pai dele, né, ele atuou, né, na questão aqui, assinou ainda um acordo de aliança militar entre o Brasil e a Confederação, que na verdade era a Confederação Argentina, pelo que apoiava o Império em suas divergências relacionadas com a fronteira do Paraguai, né, e aí arbitrou, né, uma compensação, mas atuou lá em 1857. Agora é o próprio, o mais famoso de todos, né, o filho dele, o Barão do Rio Branco, o próprio. Então foi chamado Barão do Rio Branco, ele fez um estudo, né, o José Maria Paranhos Júnior fez os estudos e colocou à disposição do governo americano, do presidente Cleveland. Em 1895, o Brasil ganha a causa e esse território passa a ser um território brasileiro. O próprio Zeballos, ele reconheceu, segundo o livro aqui, reconheceu que o Brasil tinha razão e que a decisão do arbítrio não poderia ser diferente. Então era tipo, né, já é deles, mas vamos ver o que a gente ganha. E quase que ganhou, se não fosse a Câmara dos Deputados do Brasil que tivesse barrado o acordo anterior de divisão do território. Só na malandragem. Mas enfim, esse foi um dos pontos, né, onde teve o arbítrio do governo americano. Mas agora nós vamos a outros movimentos também, outros movimentos do governo brasileiro com relação às outras repúblicas. E um importantíssimo foi o Tratado de Reciprocidade entre Brasil e Estados Unidos em 31 de janeiro de 1891. Vocês têm que lembrar que eu falei aí da proposta dos Estados Unidos em 1888, 89, de fazer uma área de comércio continental, quase um rascunho do ALCA, né, que foi negado também, né, já não sabe mais, o Império Brasileiro negou defendendo a incipiente indústria brasileira que se surgia naquela época, né, e o acordo desse reciprocidade, né, ele tinha isenção de impostos de importação para o Brasil de uma série de produtos norte-americanos. Esses produtos, obviamente, quase todos manufaturados. Eles entraram sem impostos no Brasil, sem impostos. É uma maravilha, né?
já tinha há um tempo atrás acabado com os privilégios da Grã-Bretanha, que gerou um mal-estar entre os dois governos, a tarifa Alves Branco tentando desenvolver uma indústria manufatureira no Brasil e desenvolveu provavelmente, aí teríamos que buscar um outro livro para ver se nossa tese está certa ou não, né? Mas desenvolveu o que eu acho, né? Mas deve ter desenvolvido alguma pequena indústria incipiente, aí o governo brasileiro, em nome da solidariedade das repúblicas, faz um tratado com a república que tinha a manufatura mais desenvolvida das Américas até então, abre as portas a essa, os produtos norte-americanos entram e, obviamente, as manufaturas brasileiras quebraram, quase todas, né? E em contrapartida a isso, aí que vem aquela famosa vocação brasileira para a agricultura, tal. O Brasil é um país vocacionado à agricultura. E aí vem aquela, né? Em contrapartida, os produtos brasileiros, agora estou lendo aqui, né? Página 39. Em contrapartida, produtos brasileiros restritos a açúcar, couro e café estavam isentos de impostos nos Estados Unidos. É só o açúcar, o couro e o café. Não era manufatura brasileira lá, não. Era só isso. O açúcar, o couro e o café. E eram exatamente a oligarquia que controlava o governo brasileiro. Porque a manufatura não era importante para eles. Eles não mexiam com isso. Então, manufatura era uma burguesia que estava longe do poder de controlar o Estado. Naquela época, era a oligarquia. O que é interessante para eles era isso. Só que olha só o que escreve o autor. Para evitar encarecer vida, quer dizer, além disso, a isenção para o café interessava antes aos próprios norte-americanos para evitar encarecer a vida dos trabalhadores locais, seus grandes consumidores, sendo indiferente ao Brasil, que tinha praticamente o monopólio da oferta mundial deste produto. Ou seja, buscar a isenção do café em troca de abrir a isenção aos produtos industrializados, manufaturados, né, norte-americanos, foi provavelmente algo nocivo, né, prejudicial à economia brasileira, diziam os jornais da época, diziam eles os jornais, porque o Brasil já tinha o monopólio do café, então os Estados Unidos iria comprar sim ou não, de qualquer forma, né? De qualquer forma, com ou sem impostos, os Estados Unidos iria comprar, porque não tinha aonde comprar, não tinha outros mercados para comprar, então não tinha como fazer não tinha um porquê fazer isso. Então a mídia, os jornais da época acusaram de o acordo ser prejudicial ao Brasil, etc. Porém, em volume de economia, não em qualidade. Provavelmente em qualidade deve ter diminuído porque a manufatura, a incipiente manufatura deve ter se extinguido naquele momento. E olha que lá no futuro vai ser importante todos aqueles que desenvolveram manufaturas e nós matamos a nossa com esse acordo de reciprocidade, creio, mas aí qualquer outra leitura eu posso descobrir que sim, posso descobrir que não. Mas em volume de comércio mostrou-se o contrário, não foi tão prejudicial. Olha só, entre 1890 e 1893, as exportações brasileiras para os Estados Unidos cresceram em 17 milhões de dólares, enquanto o Brasil importou apenas 500 mil dólares a mais em produtos norte-americanos.
Né? Aí é óbvio, óbvio que os Estados Unidos romperam este acordo unilateralmente. Vendo-se prejudicado pelo acordo, o governo norte-americano taxou o açúcar brasileiro em 40% ad valorem. E, como consequência, o presidente Floriano Peixoto denunciou o convênio, ou seja, deu fim em 1891. Né? Então, o acordo não durou muito tempo, né? Não durou muito tempo. Né? No momento que os Estados Unidos... Durou um ano só. No momento que os Estados Unidos percebeu que a sua agroindústria estava sendo prejudicada, ele rompeu o acordo em 1891. O Floriano Peixoto, que rompeu na verdade, né? Quer dizer, os americanos romperam, o Floriano Peixoto consequentemente denunciou o convênio em 1891. Floriano Peixoto, uma figura bem controvérsia, né? Porque assim que ele assumiu, né, depois do Deodoro da Fonseca, né, em novembro de 1891, ele tinha que, segundo a Constituição, convocar novas eleições. E ele não convocou novas eleições, ele resolveu governar na força, governar de forma unilateral, que se chama golpe, desrespeitando um acordo entre toda a sociedade que é chamado Constituição. Ele deu um golpe de Estado, praticamente. E aí que começa a vir os problemas. Vem a chamada Revolta Armada ali em 1893, né, onde há um bloqueio ao Rio de Janeiro, há um bloqueio de navios, de navios de militares contra o próprio governo do Floriano Peixoto. E aí que vem a entrada dos Estados Unidos, né? A esquadra norte-americana, ela não aceitou esse bloqueio e resolveu, junto com outros países, entrar à força e acabar com o motim de militares brasileiros. Uma questão absolutamente interna brasileira, mas que teve a interferência direta dos Estados Unidos, né? Porque havia o interesse norte-americano em permanecer o Floriano Peixoto. A esquadra americana ela rompeu o bloqueio e acabou com a bagunça que tinha lá. Cerca de 493 amotinados, eles receberam o asilo político, né, com apoio de duas corvetas portuguesas, né? Portugal estava junto ali apoiando as ações norte-americanas dentro do Brasil, né, na sua ex-colônia. E aí os 493 eles receberam a anistia e mais em condição de que eles se exilassem do Brasil, fossem embora do Brasil. E aí foi prometido que eles pudessem ir a Portugal. As duas corvetas recebem os brasileiros e começam a navegar rumo a Buenos Aires, onde tinha um navio mercante português que iria levá-los para Lisboa, onde eles teriam um asilo político. Só que quando chegou no Rio de Janeiro, os brasileiros fugiram do controle do comandante português das duas corvetas. E aí o Floriano Peixoto achou que era uma simulação do governo de Portugal para tentar criar o caos dentro do seu governo. Obviamente ele perseguiu os revoltosos, prendeu-os e rompeu relações com Portugal em 1894. 1894 rompeu as relações, não queria mais saber, né? E ponto final nas relações do Brasil com Portugal ali em 1894. Mas as relações vão voltar já em 1895, já no ano posterior, né, as relações voltam e Portugal ele estava sendo governado pelo rei Carlos I, neto
de Dom Pedro I aqui do Brasil, neto do Pedrão aqui do Dom Pedro. Né? Dom Pedro deixou o filho dele aqui, Pedro II, né, que é tio desse Carlos I, e foi lá lutar pelo poder lá em Portugal, né, contra o seu irmão, e lá ele venceu, tornou-se o Dom Pedro IV, e logo em seguida morreu, acho que 2, 3 anos depois de tomar o poder em Portugal, né? E quem governou foi a sua filha. Depois sua filha teve Carlos I. Carlos I, que é neto do imperador brasileiro, do primeiro imperador brasileiro. E o fato importante é que em 1895 a Marinha Britânica tinha ocupado a ilha de Trindade. Trindade é uma ilha brasileira, hoje é brasileira, está ali, né, no Oceano Atlântico, né, era da soberania brasileira. E de repente a Marinha Britânica foi lá com um navio, cadê o nome do navio aqui? Barracouta, né? Esperava um nome até mais britânico, mas ali foi esse navio Barracouta. Ele chegou lá na ilha de Trindade, viu que a ilha estava abandonada e ocupou a ilha. Aí declarou que a ilha era do Império Britânico, assim como também o rochedo, os rochedos lá, que era Martin Vaz, o nome do rochedo, também foi declarada do Império Britânico, sem consulta ao Império não, à República Brasileira, sem consulta nenhuma ao Brasil. E aí acontece o problema, os brasileiros protestam, mas eles não têm força para poder tirar os britânicos de lá, encarar a Marinha Britânica, que era mais poderosa de todos os mares de então, inclusive até mais poderosa que as outras da França, de Portugal. Já foi a época de Portugal há muito tempo atrás, dos Estados Unidos, que estava crescendo, mas ainda não tinha uma marinha à altura da Marinha Britânica. E enfim, o Brasil não encarou militarmente, mas contestou e foi parar nas mãos do Carlos I, o rei de Portugal. Foi parar na mão do governo português. Aí se considera o seguinte, olha só, Portugal passou desde 1640 numa aliança com a Grã-Bretanha, uma aliança um pouco subordinada, para poder se defender de qualquer tentativa de invasão e tomada do seu território por parte da Espanha. Então sempre teve essa relação de desiguais com a Grã-Bretanha, para manter a independência portuguesa. Então Portugal sempre teve ali a proximidade e essa relação com os britânicos, e foi agora tratar de uma disputa entre sua ex-colônia e o país que o protegeu por muitos e muitos anos. É como se o indivíduo ele tivesse que decidir entre uma disputa entre o seu patrão e o seu filho. É mais ou menos isso aí, né? O indivíduo tem que falar, pô, quem que tem razão, o meu patrão ou o meu filho, né? Rebelde, meu filho rebelde, que é o Brasil, filho de Portugal. Aí, é claro, o rei Carlos I deu ganha de causa em 1896, um ano depois de ter estudado todos os acontecimentos, os argumentos, tanto dos britânicos quanto dos brasileiros. Depois de tudo isso, deu ganho de causa ao Brasil, uma coisa óbvia. Deu ganho de causa ao Brasil, voltou a ter a soberania sobre o seu território. Os britânicos reconheceram soberania, se retiraram e a ilha passou a ser brasileira novamente, em 1896. E enfim, esse é o cenário com relação às potências. Com relação à América do Sul,
Aí que vem a grande questão, né? Depois daquele fiasco, quase fiasco de Palmas, da disputa com relação à Argentina de um pequeno território, né, a República ali já governada por Floriano Peixoto volta àquela política de contenção da Argentina, volta a desconfiar das intenções argentinas de anexação do Uruguai e do Paraguai. Tanto é que o governo paraguaio do presidente Juan Galberto González, ele dava sinais de uma política pró-Buenos Aires, dava sinais e havia muitas sinalizações ali de que davam sinais e havia muitas sinalizações. Beber uma água aqui, mas havia muitos indícios de que Juan Galberto González desejava que o Paraguai fosse anexado, fizesse parte da Confederação Argentina. A ideia era não permitir que a Confederação Argentina crescesse cada vez mais, né, porque ela já tinha começado, né? Lembrem-se lá do primeiro e do segundo capítulo, que começou com as Províncias Unidas do Rio Prata, aí juntou as outras províncias, fizeram a Confederação Argentina, e aí o impulso para que anexasse o Uruguai e o Paraguai já existia. O governo brasileiro, o Império Brasileiro, trabalhou para a contenção disso, e foi bem sucedido. Foi bem sucedido. E agora o Floriano Peixoto, ele volta a essa mesma política. Tanto é que, diante desse governante paraguaio que tinha simpatias pela ideia de se juntar à Argentina, à Confederação Argentina, ele financia o Brasil, né? Financia um golpe de Estado no Paraguai. Um golpe de Estado, né? A gente tanto diz aí das questões de que o governo de 1964 foi manipulado pelos Estados Unidos, e foi mesmo. Tá lá o livro do embaixador norte-americano Lincoln Gordon. O livro chama-se Uma Segunda Chance para o Brasil. Já li esse livro. E aí ele diz como ele organizou a marcha da família com Deus pela liberdade, como que ele mudou as peças do jogo de xadrez, da política interna brasileira, para permitir manipular a queda do João Goulart e levar os militares ao poder, né? Tá lá, né? Até tem um ponto do livro que diz que vieram uma esquadra norte-americana, né, submarino, navio, etc., que estavam em prontidão para caso houvesse resistência ao golpe, eles entrariam em ação, eles estavam preparados para entrar em ação, da mesma forma como aconteceu com Floriano Peixoto, anos e anos depois. Mas a ideia não é falar do livro do embaixador Lincoln Gordon, né, mas sim ressaltar que há interferência na política, né? Mas da mesma forma como a gente volta na história e fomos vitimados em nossa política interna pela grande potência, a gente fez a mesma coisa com o Paraguai, né? E com o Uruguai também, financiando golpes, financiando guerras civis, né? A diplomacia dos patacões, lá do capítulo 2, né, né, e enfim, há vários exemplos disso, né, mas continuando aqui, me perdi um pouco aqui, mas tá, vamos agora ao governo Campos Salles, onde nós temos uma questão importante, bem importante, que é a questão do Acre, o último dos territórios
brasileiros a fazer parte deste país, que é o Acre. Né? O Acre é uma questão um pouco sine qua non assim, para a questão da borracha, a economia local e etc. Né? A questão principal é o seguinte: em 1867 o Brasil assinou, o Império Brasileiro assinou com a Bolívia a considerações dos limites e não levou em consideração o que sempre levava, que era o ut possedet lá, a posse útil de que a existência de brasileiros no local, sendo a maioria deles, no local faria com que a diplomacia brasileira se empenhasse em obter aquele território. Mas não foi o caso, não aconteceu isso. O próprio Império Brasileiro se apressou para assinar um acordo dando todo o território que hoje é do Acre à Bolívia, a soberania da Bolívia, reconhecendo como soberania da Bolívia. E aí que vem a grande questão: por que o Império Brasileiro abriu mão de um critério que ele aplicou em quase todas as suas negociações de limites? Por quê? Aí que nós vamos ao contexto da história. Foi em 1867 que o Império Brasileiro teve a assinatura com a Bolívia. E o que acontecia em 1867? A Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai estava acontecendo em 1867 e não havia ainda a perspectiva da vitória brasileira. Não existia ainda. Havia muitas dúvidas se o Paraguai iria romper o equilíbrio ali de forças na guerra e talvez até ser mesmo vitorioso. Né? E o governo brasileiro temia também que o Paraguai pudesse desenvolver uma diplomacia que trouxesse para a guerra a Bolívia, o Peru, o Chile ao lado deles. Uma vez que, como também dissemos no capítulo 2, havia uma grande simpatia não só das potências europeias, como também das repúblicas americanas pelo Paraguai. Existia grande simpatia. A Bolívia, o Peru, o Chile, né, a Colômbia, todos eles desenvolviam simpatia pelo Paraguai, pelo lado paraguaio da guerra. Né? E era necessário neutralizar isso. E por isso que nessa negociação o Brasil resolveu abrir mão deste critério, já que naquele local haviam 15 mil brasileiros e quase assim, pouquíssimo efetivo ali realmente de bolivianos ou de indígenas que pudessem ter ligações culturais com o povo boliviano, apesar que quase todo o povo boliviano tem origens indígenas mesmo. Enfim, houve essa assinatura reconhecendo o Acre como boliviano e deu-se sequência. Acabou a Guerra do Paraguai, etc. Aí, em 1899, os brasileiros estavam ainda na Bolívia, né? Havia até crescido o efetivo de pessoas ali no Acre, né? Havia um grande contingente de brasileiros, principalmente trabalhando no látex, né? Em 1899. Aí temos a figura do Luiz Galvez Rodrigues, né? Que ele junta todos os brasileiros de lá e já na ideia, apoiado pelo governador do Amazonas, declara a independência do Acre. Aí o problema é o seguinte: irritou o governo da Bolívia e nessa declaração ele busca que o Brasil absolva o Acre. Mas o governo brasileiro nega-se e diz que já foi resolvido
essa questão anteriormente de que o território é boliviano, que é uma questão da Bolívia, né? E o governo boliviano de La Paz mandou tropas para lá. E as tropas iniciaram uma guerra, havia os brasileiros estavam liderados pelo José Plácido de Castro, herói do panteão de heróis brasileiros, né? O José Plácido de Castro, ele organiza os brasileiros no confronto com as forças bolivianas. Aí nós temos mais um outro elemento, que é o seguinte: o governo boliviano não tinha dinheiro para poder assentar parte da sua população no Acre. Considera-se também que os rios do Acre corriam todos em direção ao território brasileiro. Era muito mais fácil acessar o Acre pelo Amazonas do que acessar o Acre pelo território boliviano. Porque pelo território boliviano teria que ir a pé. Pelo território do Amazonas podia ir de rio, que era muito mais fácil. Então todos os rios, quase tudo estava estrategicamente bom para o governo, para a população brasileira que se encontrava no local. Mas chegaram as tropas bolivianas, iniciou umas guerras, tal. O José Plácido de Castro era militar e ele organizou os brasileiros e começou a ganhar algumas batalhas lá. E o governo da Bolívia, ele não tinha dinheiro para manter uma guerra e mesmo para povoar aquela área, ele não tinha esse dinheiro. E aí ele vendeu os direitos daquele local a uma organização de investidores norte-americanos e investidores britânicos, que foi chamado, essa organização aí, nessa empresa chamada de Bolivian Syndicate. Bolivian Syndicate. Olha só o que diz o livro aqui. Sem condições de fazer valer sua soberania sobre o Acre, o governo boliviano arrendou o território por 30 anos ao Bolivian Syndicate, entidade controlada por especuladores britânicos e, sobretudo, norte-americanos. O Syndicate pagaria à Bolívia 40% dos lucros que viesse a ter e, em contrapartida, receberia da Bolívia o poder de polícia e o direito de arrecadar impostos e de manter tropas e barcos de guerra no Acre. Ah, caramba, olha só. E continua o autor. Era uma situação esdrúxula, pois uma empresa recebia prerrogativas de Estado, sem a responsabilidade decorrente dessas condições perante o direito internacional. Além disso, sua presença colocava em risco a Amazônia brasileira, por atrair para a região interesses de governos e empresários aventureiros da Europa e dos Estados Unidos, quando o imperialismo mostrava sua capacidade de penetrar na África e na Ásia. Isto é, né? Havia então uma entidade britânica, norte-americana, ou seja, do maior império, que era o Império Britânico de então, do maior poder de todos, o britânico, e do poder que estava em ascensão econômica, que era o poder norte-americano. Havia uma entidade deles com interesses no território do Acre, mas para acessar esse território com navios de guerras, etc., era necessário navegar o rio Amazonas. Ou seja, mais cedo ou mais tarde teria que forçar a abertura do rio Amazonas à navegação internacional, o que já também era, em época, se discutia, já se falava em fóruns internacionais, né, advogava-se, né, o lado britânico, americano e francês e outros, de que o rio Amazonas tinha que ser aberto à navegação internacional. E aí vem essa entidade, né, o Bolivian Syndicate. Essa entidade, ela surge depois dessa proposta, ou seja, os brasileiros já sacaram, né, Quem sacou, obviamente, foi
nada mais nada menos, chamado pelo Campos Salles para assumir o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, o Barão do Rio Branco. Olha ele aí de novo, o Barão do Rio Branco. Ele foi chamado para poder resolver esse problema, né? Ele estava lá na Alemanha, né, nas representações, né, na representação brasileira na Alemanha, no Império da Alemanha. Ali já tinha o recém-formado Império da Alemanha, né? Foi formado em 1870, já em 1903 estava lá o Barão do Rio Branco, uma representação em Berlim. Então ele é chamado pelo Campos Salles para que ele pudesse resolver esse problema, né? Ele chegou e falaram para ele: resolve isso aí, né? Resolve isso aí, vê o que pode fazer, toma aí, o problema é não só meu, mas é principalmente seu. E a solução do Barão do Rio Branco foi, primeira coisa, realizar um pagamento aos investidores do Bolivian Syndicate, né, como indenização para eles desistirem da empreitada. Eles pagaram 100 mil libras a cada um desses especuladores, para que eles simplesmente desistissem. Falaram: olha, toma aqui o dinheiro, desista desse negócio. É uma solução daquela que não é das mais corajosas, mas é pragmática, resolve logo, né? Porque poderia se formar um grupo de interesses, quer dizer, já tinha um grupo de interesses formado desses especuladores norte-americanos e britânicos. Já existia esse grupo de interesses, mas os governos dos Estados Unidos e o governo da Grã-Bretanha ainda não tinham entrado com as suas forças políticas, suas forças militares para defender esses interesses. Mas era questão de tempo, provavelmente. Questão de tempo de eles dobrarem, que eles defenderem os interesses dessa empresa que queria chegar até o Acre e dominar o Acre. Então era questão de tempo, né? Se não fossem indenizados. Então foram indenizados todos eles, né? Tipo aquela mãe da criancinha, né, que as crianças mais velhas batem, aí ela vai lá e paga as crianças mais velhas para que elas não batam na criancinha, em vez de ensinar a criancinha a se defender. Mas enfim, foi feita essa solução, né? Foi feita essa solução. Exemplo esdrúxulo, exemplo ruim que eu dei agora. Muito ruim esse exemplo, mas deu para o pessoal entender que então foi feito essa indenização para que a empresa Bolivian Syndicate desistisse dos seus objetivos econômicos, e desistiram. Pagaram 2 milhões de libras ao governo boliviano para que ele cedesse então esse território ao Brasil, e anexou-se, incorporou a parte do território. É claro que cedeu uma parte do território brasileiro também para que os bolivianos tivessem acesso aos rios do Amazonas e que eles pudessem escoar, porque eles pudessem escoar parte dos seus produtos para o Rio Amazonas e do Rio Amazonas para a Europa, né? E é claro, houve a promessa brasileira de construir uma ferrovia. Vamos lá, aqui, ó, olha só. Para se chegar a um acordo, o Brasil pagou à Bolívia 2 milhões de libras esterlinas. A libra naquela época era a moeda mundial, né? O papel que o dólar faz hoje era o que a libra fazia naquela época, né? A grande potência era a Grã-Bretanha, e a moeda padrão das relações internacionais daquela época era a libra. Até já estamos falando do início do século XX, 1903 aqui. Né? O Brasil pagou à Bolívia 2 milhões de libras esterlinas e cedeu-lhe pouco mais de 2.000 quilômetros quadrados entre os rios Abundã e Madeira,
o que permitiria aos bolivianos acessar o rio Amazonas e, assim, alcançar o Atlântico. E, para viabilizar este acesso, o governo brasileiro comprometeu-se a construir uma ferrovia entre os rios Madeira e Mamoré. A ferrovia da morte, aquela que não deu certo, que foi mal construída. Teve até um americano que veio fazer esse trabalho aqui, né? Não, ele iria lucrar com isso, né? Foi um acordo, mas desconsiderou toda as doenças tropicais, o clima, o solo que não é tão estável, desconsiderou tudo isso aí e a ferrovia, né? A ferrovia foi de mal a pior a construção dela. Mas não é também o objetivo nosso falar dessa ferrovia aí, Madeira Mamoré. E aí, né, em 17 de novembro de 1903, o governo boliviano reconheceu a soberania brasileira do Acre, que, juntamente com as reivindicações de outros trechos de território amazônico habitados por brasileiros, né? Mas, enfim, foi feito um acordo com a Bolívia, porém, as tensões continuaram com o Peru. O Peru não foi consultado com relação aos limites ali acordados entre o Brasil e a Bolívia. Não foi conversado, né? As tensões chegaram a ser grandes em 1909, anos depois, entre o governo peruano e o governo brasileiro. Mas longe de ter uma guerra, longe, né? Porque apesar de haver uma fronteira muito extensa entre o Brasil e o Peru, praticamente as populações desses dois países estão um de costa ao outro. A população, o grosso da população do Peru está ali na costa do Pacífico. A grande parte da população brasileira está na costa do Atlântico. Então, o que existe no meio deles é uma grande floresta densa, né, algo quase intransponível, né, não permitindo movimentações rápidas, né, e guerra realmente. Então as relações foram sempre de longe nessa ideia do Brasil com o Peru. E cai chuva, tá caindo chuva. Então o Rio Branco ele assume o Itamaraty, ele resolve o problema do Acre, o Acre passa a ser brasileiro, e aí ele vai conduzir as relações exteriores, aproximando-se dos Estados Unidos, porém sem cortar relações com a Europa, mas a aproximação em relação aos Estados Unidos é o temor do imperialismo europeu, pois o imperialismo europeu estava a todo vapor. Nós temos um áudio resumo disso, a todo vapor na África e na Ásia, e se temia isso aí. A questão também a questão também econômica, ele tenta auxiliar em manter o Brasil economicamente estável. Enfim, ele vai permanecer por muito tempo no Ministério das Relações Exteriores, né? O Rio Branco vai morrer em 1912, mas anos antes ele vai mandar o Rui Barbosa. Olha só que interessantíssimo, né? O Barão do Rio Branco enviando o Rui Barbosa para a Conferência de Haia, né? Dois pesos pesados, figuras históricas brasileiras. É tão bacana de ler esse trecho. Olha, sob Rio Branco, Barão do Rio Branco, o Brasil também participou dos primeiros passos do multilateralismo internacional, enviando Rui Barbosa como o representante à segunda Conferência de Haia, em 1907, na qual se discutiria a solução pacífica para controvérsias internacionais.
Rui Barbosa defendeu o princípio de igualdade jurídica entre os estados para a escolha daqueles que teriam delegados no Tribunal de Justiça Arbitral a ser estabelecido. Olha só, né? O Barão do Rio Branco enviou o Rui Barbosa. 2 pesos pesados da história brasileira. Mas o Barão do Rio Branco morreu em 1912. Aí ele foi sucedido pelo ministro Lauro Miller, de 1912 até 17. Aí Lauro Miller, ele já pendeu aos Estados Unidos, né? Diz o livro aqui, ó, página 49. Em 1913, Miller visitou os Estados Unidos, alterando a posição de equilíbrio de Rio Branco entre esse país e o velho continente, pois o novo chanceler não nutria confiança em relação às potências europeias e apostava nas relações com os Estados Unidos, com os norte-americanos. No ano seguinte, quando os norte-americanos ocuparam o porto de Vera Cruz, no contexto da crise e do rompimento das relações entre Estados Unidos e o México, o Brasil, que mantinha relações cordiais com os dois países, recebeu a pedido de Washington para representar os interesses norte-americanos junto aos mexicanos, né? Aí Miller atuou para conseguir uma solução mediada entre as duas partes, teve até um sucesso nessa missão aí, mas permaneceu alinhado aos Estados Unidos. Apesar de tudo isso, né, houve o pacto do ABC, já sobre esse governo dele aí, que vendo os Estados Unidos interferindo em diversas repúblicas americanas, sob o pretexto da doutrina Monroe, mas sob uma nova interpretação de que ela serviria sim para defender os interesses americanos dos Estados Unidos, estadunidenses. Vendo tudo isso, aí se fez o pacto do ABC, né, que era uma iniciativa, né, de defesa de qualquer controvérsia fosse resolvida por meios diplomáticos. ABC porque era um pacto da Argentina, do Brasil e do Chile, tentando liderar essas iniciativas a todos os outros países sul-americanos ou latino-americanos, para que os Estados Unidos não se apressassem e tomassem o território, mas é que, obviamente, os Estados Unidos o Brasil não deu bolas para o pacto do ABC e continuou interferindo nas outras repúblicas. Né? Ele já tinha interferido, até no Brasil já tinha interferido, né? O Floriano Peixoto no episódio, né, da Revolta Armada. E aí nós temos que ali em 1917 havia uma pressão do governo para que o Brasil se posicionasse quanto à Primeira Guerra Mundial. Já estava acontecendo lá de 1914 até 1918. Já início de 17 havia essa pressão para que o Brasil tomasse um partido, tomasse um ponto. Né? E havia política suja dizendo que o Ministério das Relações Exteriores, que estava sendo conduzido por Lauro Miller, alemão, ele não queria tomar partido contra a Alemanha porque o Lauro Miller era de ascendência alemã. Aquela política suja que tenta misturar as coisas, né, pessoais, as impressões pessoais ao público. Porque o grande público mesmo, ele é incauto, burro, e ele vai pelas impressões pessoais e não por lógicas pragmáticas para tomar suas decisões. O grande público, ele vai pela impressão pessoal. E aí o Miller, Lauro Miller, diante dessa pressão, ele se demite do Itamaraty. Almiro Peçanha, ele vai assumir, depois lá na frente vai ser presidente, mas ele vai assumir
isto o Ministério das Relações Exteriores, e vai declarar guerra à Alemanha já em 1917, depois que supostamente submarinos alemães torpedearam e derrubaram navios mercantes brasileiros lá no Paraná. E o Brasil vai à guerra. Primeira Guerra Mundial, o Brasil foi à guerra. Interessante. Diz o livro aqui, no plano militar, o governo brasileiro enviou 13 oficiais aviadores que se incorporaram, 13, hein? Se incorporaram ao 16º Grupo Royal Air Force na Grã-Bretanha, uma missão também de médicos e cirurgiões à França e soldados que se integraram, né, os soldados oficiais que se integraram ao exército francês. E aí mandou soldados, uma divisão naval em operação de guerra, 6 navios, todos eles queriam patrulhar a parte lá do Estreito de Gibraltar, militares queriam entrar em guerra, só que quando o Brasil chegou próximo da guerra, a boa parte da tropa brasileira ficou em quarentena. Ficou em quarentena porque estava rolando uma pandemia mundial, o início dela, que é a gripe espanhola, que teve origem dentro dos Estados Unidos. Foi chamado de gripe espanhola porque os casos que passaram a ser conhecidos primeiramente foi na Espanha, mas depois rastrearam o início desta gripe, que matou milhões de pessoas no mundo, foi nos Estados Unidos. Nos soldados americanos que foram para a Primeira Guerra Mundial. No final da guerra estava matando mais, a gripe espanhola estava matando mais do que a própria guerra. E aí os brasileiros ficaram de quarentena, né? Mais de 100 brasileiros morreram por causa da gripe. Aqui diz aqui, a tripulação foi atingida pela gripe espanhola e mais de uma centena de marinheiros morreram. Aí chegou no norte da África, no Estreito de Gibraltar, lá de perto da Espanha, né, e os soldados chegaram da Europa, a guerra tinha acabado. Putz, chegou bem no final, né? Quer dizer, chegou no final não, já tinha acabado. É como chegar para chegar no momento lá dos drinks, do casamento, pronto, já está todo mundo bêbado, a maioria já foi embora, e o Brasil chegou atrasado para a guerra, não tinha mais guerra. Só imaginar o brasileiro chegando lá, vamos lá, acabar com os alemães. Não tinha mais, a Alemanha já tinha sido vencida, tal. E mesmo assim, o Brasil participou da Conferência de Versalhes. Olha só que, por ter declarado guerra ao Império Alemão e a seus aliados, bem como por ter participado militarmente do conflito, participou mais ou menos, né? Enviou, mas chegou atrasado. Mas falou, mas tudo bem, mas enviou. O Brasil teve o direito de participar da Conferência de Paz de Versalhes. Epitácio Pessoa chefiou a missão brasileira na conferência e tinha instruções de apoiar os Estados Unidos nos grandes temas e de buscar o apoio deste nas questões de interesse brasileiro. Né, um plano de fundo aqui. E aí, o Brasil, que já tinha chegado atrasado, pôde participar, né, pôde participar da Conferência de Paz. E além do mais, conseguiu fazer com que os alemães ficassem devendo ao governo brasileiro. Né? Olha só, uma das requisições, né, de interesse brasileiro era o reembolso do dinheiro que se encontrava depositado em bancos alemães, resultante da venda do café pelo governo do estado de São Paulo e que lá permaneceu durante todo o tempo da guerra. Além disso, né, o Tratado de Versalhes de 1919 determinou que o valor deste produto fosse considerado dívida à parte de indenização de guerra que a Alemanha deveria pagar ao Brasil. Indenização de guerra. Os alemães tinham que indenizar o Brasil, tanto do café quanto
quanto do tanto do café quanto da movimentação militar que o Brasil teve ao levar os seus militares para o norte da África. O Brasil participou mal participado, chegou atrasado e ainda assim saiu como credor da Alemanha. É muito doido esse Brasil. Ai, ai. Bom, dando sequência a tudo isso aí, o Brasil participou da Liga das Nações, que foi fundada ali depois da Primeira Guerra Mundial, mas as grandes potências, até mesmo os Estados Unidos, que propôs, né, a própria Liga das Nações, Wilson Wildon, quase engasguei aqui, que propôs, né, propôs isso aí. Os Estados Unidos não participou, né, o Congresso americano não ratificou a entrada para a Liga das Nações, a União Soviética não entrou, mas o Brasil entrou junto com a França, junto com a Grã-Bretanha, mas depois começou a se perceber que a Liga das Nações estava sendo utilizada pela Grã-Bretanha e pela França como instrumento de promoção dos seus interesses. Né? Havia a promoção dos interesses da Grã-Bretanha e da França. O Brasil continuou ali tentando perceber que poderia ter um lugar de destaque, né? Só que no momento que a Grã-Bretanha e a França tentam abrir as portas, a participação na Liga das Nações para a Alemanha, né, que estava excluído desse sistema, né, eles queriam colocar no mesmo sistema ali da Liga das Nações, aí que vem a grande cagada do Brasil, né? O Brasil ele queria ter um papel fundamental, queria fazer parte de ser um membro permanente da Liga das Nações. Até parece também os interesses brasileiros que nós temos atualmente, do Brasil ser um membro permanente no Conselho de Segurança da ONU. Né? De preferência com poder de veto, né? Mas hoje quem tem poder de veto é potência nuclear. O Brasil não é potência nuclear, já renunciou também de ter armas nucleares. E o Brasil queria ser um membro permanente do Conselho de Segurança da Liga das Nações. Não era reconhecido. Né? O Brasil, mas eu participei da guerra, né? Participou, chegou atrasado, mas beleza, participou. E queria, porque queria fazer isso. A Grã-Bretanha e a França, a Itália, o Japão, que eram os membros permanentes, os 4 membros permanentes, né, os vencedores da Primeira Guerra Mundial, queriam abrir as portas da Liga à Alemanha, que a Alemanha pudesse participar da Liga, pudesse ser um membro da Liga. E o Brasil resolveu bater o pé e dizer que queria ser do Conselho de Segurança, membro permanente da Liga. Bateu o pé e disse que só aprovaria a entrada da Alemanha se fosse aprovado o status do Brasil de membro permanente. Toda a entrada na Liga das Nações tinha que ser feita de forma unânime, de todos os participantes. Todos eles estavam de acordo com a Alemanha entrar, menos o Brasil. O Brasil resolveu bater o pé e acabar por não aceitar a entrada da Alemanha na Liga das Nações. Isso causou um problema diplomático gravíssimo. É claro, o Brasil vetou o ingresso da Alemanha e passou a ficar isolado dentro da Liga das Nações. Até que, 3 meses depois que o Brasil vetou, causou todo esse contragosto, a Alemanha não entrou na Liga das Nações naquele momento,
E o Brasil ficou isolado ao ponto de que todas as suas prerrogativas, todos os seus interesses passavam a ser contrariados. E tornou-se um pária dentro da Liga das Nações. E teve que se retirar da Liga das Nações. Bom, finalizando então, muito obrigado por ter escutado até aqui o capítulo 3 da história das relações internacionais do Brasil. Até o próximo capítulo, ainda estou no finalzinho lendo ele, depois vou ler o capítulo 5 e o 6. Enfim, muito obrigado e até a próxima leitura.